A partir de agora, mãe, o banco vai transferir sua aposentadoria diretamente para minha conta. Não foi pedido. Não foi conversa. Foi sentença. Ele disse isso parado na cozinha, encostado na pia, como se estivesse falando de algo simples. Como se estivesse decidindo o canal da televisão ou o horário do jantar. A voz dele não tremeu. Não houve dúvida. Era uma decisão tomada, encerrada, pronta para ser executada. Eu senti o ar sair do meu corpo naquele instante. Não foi um susto. Foi como se alguém tivesse apertado um botão invisível dentro de mim e desligado tudo ao mesmo tempo. O peito ficou pesado. A garganta fechou. O coração bateu fora do ritmo. Você não precisa de nada, ele continuou. Só de um canto para morrer. Essa frase não ecoou. Ela afundou. Afundou em mim como algo que já estava esperando para acontecer. Como se, no fundo, uma parte minha soubesse que aquele dia chegaria. Eu fiquei ali, parada, segurando a beira da pia, olhando para o chão. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque, naquele momento, eu percebi que qualquer palavra minha não teria valor nenhum. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu engoli. Engoli o medo. Engoli a vergonha. Engoli a humilhação. E foi exatamente por isso que aquela noite terminou do jeito que terminou. Mas antes de seguir, eu preciso te perguntar uma coisa. Dedo indicador apontando para a direita, o que você faria se o seu próprio filho dissesse isso para você? Você responderia? Você reagiria? Ou ficaria em silêncio como eu fiquei? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Mesmo que seja raiva. Mesmo que seja choque. Porque essa história ainda está no começo. E se você sente que histórias como essa precisam ser contadas, se inscreve agora no Afonso Story. Não é um pedido vazio. É um aviso. Porque quem fica até o fim nunca sai igual. Naquela noite, a casa estava estranhamente calma. Era como se tudo estivesse prendendo a respiração. O relógio marcava quase 11 horas. O bairro dormia. Não havia carros passando. Não havia música distante. Só aquele silêncio pesado que antecede algo ruim. Eu fui para o quintal. Levei comigo o chale velho que minha mãe tinha feito à mão muitos anos atrás. Enrolei nos ombros como se fosse uma armadura frágil. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, olhando para o céu escuro, tentando contar estrelas que eu mal conseguia enxergar. O vento era leve. Os grilos cantavam. Tudo parecia normal demais para o que estava prestes a acontecer. Então ele abriu a geladeira. O grito veio logo depois. Não foi um grito comum. Não foi de susto. Foi de desespero puro. Um som tão agudo, tão rasgado, que atravessou a casa inteira e saiu para a rua como se tivesse vida própria. Cachorros começaram a latir ao mesmo tempo. Luzes acenderam nas casas vizinhas. Gente abriu o portão, saiu para a calçada, tentou entender o que estava acontecendo. E eu? Eu continuei sentada, balançando devagar para frente e para trás, respirando fundo, sentindo algo que eu não sentia havia muito tempo. Controle. Pela primeira vez em meses, o caos não estava dentro de mim. Ele estava fora. Eu sei o que você deve estar pensando agora. Que tipo de mãe permanece calma quando o filho grita daquele jeito? Que tipo de mulher não corre, não pergunta, não se desespera? E eu te digo uma coisa. Calma não nasce da frieza. Ela nasce do esgotamento. Quando alguém te tira tudo aos poucos, quando te reduz a quase nada, chega um momento em que o choque desaparece. O medo se transforma em vazio. E o vazio dá lugar à clareza. Essa história não começa naquela noite. Ela começa antes. Muito antes. Ela começa no dia em que a casa ficou grande demais para uma pessoa só. No dia em que o silêncio deixou de ser descanso e virou ameaça. No dia em que eu me tornei visível para quem só enxerga oportunidade. Depois que meu marido morreu, os dias perderam forma. Eu acordava sem vontade, sem direção, sem pressa. Fazia as mesmas coisas de sempre, mas tudo parecia automático. Como se eu estivesse apenas cumprindo tarefas para manter o corpo funcionando. O café esfriava na xícara. A televisão ficava ligada sem ninguém assistir. O tempo passava,
mas eu não acompanhava. A solidão não me assustava no começo. Ela parecia até necessária. Um espaço para sentir, para organizar a dor. Mas solidão demais vira convite. Convite para quem quer ocupar, para quem quer mandar, para quem quer decidir por você. E foi nesse espaço que ele entrou. Quando meu filho apareceu com 2 malas e um sorriso ensaiado, eu não vi ameaça. Eu vi barulho, presença, movimento. Algo que quebrava aquele silêncio insuportável. É só por uns dias, ele disse. Até eu me reorganizar. E eu acreditei. Ou quis acreditar. Se você já passou por isso, se já confundiu presença com cuidado, fica comigo. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem depois é exatamente o tipo de coisa que muita gente vive sem perceber. No começo, ele não mandava. Ele sugeria. Não controlava. Orientava. Não tomava decisões. Ajudava. Ou parecia ajudar. Ele comentava sobre horários, sobre gastos, sobre como certas coisas poderiam ser feitas de um jeito melhor. Falava como quem sabe mais. Como quem tem respostas. E eu, cansada, ouvi. Não houve grito. Não houve ameaça. Houve rotina. E rotina é o jeito mais eficiente de tomar a vida de alguém sem levantar suspeita. A primeira vez que ele mencionou dinheiro, não foi agressivo. Foi quase carinhoso. Disse que eu estava confusa. Disse que era muita coisa para uma pessoa só administrar. Disse que eu merecia descansar. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que parece cuidado. Que parece preocupação. Mas cuidado de verdade não te tira o controle. Preocupação de verdade não te silencia. Eu não percebi isso na hora. Porque quando alguém já está frágil, qualquer mão estendida parece salvação, mesmo que esteja puxando você para baixo. Se você está sentindo um aperto no peito agora, não ignora. Ativa o sininho do Afonso Story. Porque essa história não é só minha. Ela se repete em muitas casas, de muitas formas. Naquela noite do grito, sentada na cadeira de balanço, eu entendi algo que levou meses para se formar dentro de mim. Eu entendi que o silêncio que eu mantive não foi fraqueza. Foi observação. Foi espera. Ele achou que eu estava quebrada. Achou que eu estava vencida. Achou que eu não reagiria. Mas ele não entendeu uma coisa fundamental. Quando uma mulher passa tempo demais sendo empurrada para o canto, chega um momento em que ela para de pedir espaço e começa a criar saída. E aquela geladeira aberta, vazia, refletindo o rosto dele desesperado, foi apenas o começo. Se você ainda está aqui comigo, se essa história já te prendeu, se inscreve no Afonso Story agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Porque o que vem a seguir muda tudo. Esse foi só o primeiro passo. A solidão não chega fazendo barulho. Ela não bate a porta, não avisa, não pede licença. Ela entra devagar, senta no sofá e começa a ocupar espaço como se sempre tivesse pertencido ali. Depois que meu marido morreu, foi exatamente assim. No começo, eu achei que estava apenas de luto. Achei que aquele vazio fazia parte do processo. E fazia. Mas eu não percebi quando o luto virou terreno livre. A casa continuava a mesma, mas eu não. Eu caminhava pelos cômodos como se estivesse visitando um lugar que não era mais meu. A cozinha parecia grande demais. O quarto silencioso demais. O quintal, que antes era descanso, virou lembrança. Tudo me lembrava que agora eu estava sozinha, e não de um jeito temporário. Sozinha de verdade. Eu acordava cedo sem motivo. Preparava café sem fome. Ligava a televisão apenas para ouvir vozes humanas, mesmo sem prestar atenção em nada. Não era tristeza o tempo todo. Era cansaço. Um cansaço fundo, pesado, que fazia qualquer decisão parecer grande demais. E é exatamente nesse tipo de cansaço que as pessoas erradas encontram espaço. Quando meu filho apareceu com 2 malas e um sorriso ensaiado, eu não vi perigo. Eu vi movimento. Vi alguém quebrando o silêncio. Vi alguém ocupando aquele vazio que estava me esmagando. Eu queria acreditar que aquilo era cuidado. Queria acreditar que ele estava ali por mim. Hoje eu sei que não estava. Estava por ele. Ele não chegou pedindo abrigo.
Chegou se instalando. Não perguntou se podia ficar. Disse que ia ficar. E eu aceitei porque, naquele momento, aceitar era mais fácil do que enfrentar a ideia de ficar sozinha outra vez. No começo, a presença dele parecia até reconfortante. Havia barulho na casa, passos no corredor, portas abrindo e fechando. Sons que me lembravam que eu ainda existia para alguém. Eu confundia isso com companhia. E confundir companhia com amor é um erro que custa caro. Se você já passou por algo parecido, se já aceitou menos do que merecia só para não ficar sozinha, se inscreve agora no Afonso Story. Não é exagero dizer que esse tipo de história se repete mais do que deveria. Os primeiros dias foram tranquilos. Ele falava pouco. Observava muito. Comentava coisas pequenas. Sugeria mudanças simples. Nada que soasse como ordem. Nada que parecesse invasão. Era tudo muito sutil, muito bem dosado. Ele falava sobre horários. Sobre como eu me cansava fácil. Sobre como certas coisas poderiam ser simplificadas. Sempre com aquele tom de quem sabe mais, de quem está ajudando. E eu, já fragilizada, deixava. A verdade é que ninguém começa controlando de uma vez. Controle começa quando alguém se oferece para pensar por você. Quando alguém diz que você não precisa se preocupar. Quando alguém assume decisões pequenas e você agradece por isso. Eu agradeci. Aos poucos, eu percebia que estava pedindo menos opinião e dando menos respostas. Que estava explicando menos o que eu fazia e aceitando mais o que ele dizia. Não porque eu concordasse, mas porque discutir exigia energia. E eu não tinha. Ele nunca levantou a voz naquele início. Nunca foi grosseiro. Ele foi paciente. E paciência, quando vem carregada de intenção, é uma arma silenciosa. Quando o assunto dinheiro apareceu pela primeira vez, não veio como ameaça. Veio como cuidado. Veio embrulhado em preocupação. Ele falou que eu tinha muita coisa para administrar. Que era pesado demais para alguém na minha idade. Que eu já tinha passado por muita coisa e merecia descansar. Descansar. Essa palavra começou a aparecer com frequência. Sempre associada à ideia de que eu não precisava decidir nada sozinha. De que ele podia resolver. De que eu podia confiar. E eu confiei. Não porque ele merecesse, mas porque eu estava exausta. Exausta de pensar, de sentir, de lidar com tudo sozinha. Quando alguém aparece oferecendo alívio, a gente aceita, mesmo sem perguntar o preço. Se você sente um incômodo crescendo enquanto ouve isso, não ignora. Ativa o sininho do Afonso Story, porque essa história ainda vai te mostrar como esse tipo de cuidado vira prisão. Eu comecei a perceber pequenas mudanças na casa. Coisas quase invisíveis. Ele escolhia o que comprar no mercado. Decidia o que era prioridade. Comentava sobre gastos como se fossem responsabilidade dele. E eu deixava, porque parecia lógico. Parecia organização. Mas organização sem consentimento é tomada de poder. Eu não perdi tudo de uma vez. Perdi aos poucos. Primeiro a autonomia. Depois a confiança. Depois a voz. Quando percebi, já estava pedindo permissão para coisas que sempre tinham sido minhas. E sabe o mais cruel disso tudo? Não houve um momento claro de virada. Não houve um antes e depois. Houve um escorregão lento. Um dia eu ainda mandava. No outro, eu já aceitava. Eu ainda acreditava que era temporário. Que ele ia se reorganizar e ir embora. Que aquilo era apenas uma fase. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. Porque admitir a verdade exigiria uma reação, e eu ainda não estava pronta para reagir. Se você está ouvindo isso e pensando isso nunca aconteceria comigo, eu te digo, ninguém acha que vai acontecer até estar no meio. Ele começou a falar sobre minhas finanças como se fossem um problema a ser resolvido. Sempre com cuidado, sempre com palavras bem escolhidas. Nunca dizendo que eu não sabia. Apenas insinuando que eu podia esquecer coisas. Que eu podia me confundir. Que eu precisava de ajuda. Ajuda que eu não pedi. E cada vez que eu hesitava, cada vez que eu demonstrava desconforto, ele tinha uma resposta pronta. Uma explicação calma. Uma justificativa que me fazia parecer exagerada se eu discordasse.
Eu me sentia errada por desconfiar, errada por me incomodar, errada por querer manter controle sobre a minha própria vida. Essa é a parte que mais dói de lembrar. Não foi ele que me convenceu. Fui eu que me silenciei. Se você já se calou para manter a paz, se já abriu mão de algo importante para evitar conflito, se inscreve agora no Afonso Story. Porque ficar em silêncio nunca salva ninguém. A casa começou a mudar de clima. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu me sentia observada, avaliada. Como se cada movimento meu precisasse ser justificado. Como se eu estivesse sempre prestes a cometer um erro. Eu comecei a duvidar de mim mesma, da minha memória, da minha capacidade. E quando alguém consegue fazer você duvidar de si, já venceu metade da batalha. Eu não percebi quando parei de ser dona da casa. Quando parei de decidir. Quando parei de ser eu. Só percebi quando senti medo. Medo não de ficar sozinha, mas de desagradar. E sentir medo do próprio filho é algo que ninguém deveria experimentar. Se você ainda está comigo, se essa história está te prendendo, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem no próximo capítulo é o momento em que tudo muda de tom. Eu ainda achava que podia controlar a situação. Que podia ajustar as coisas com conversa. Que bastava estabelecer limites. Eu estava errada. O que eu não sabia, o que eu ainda não enxergava, era que enquanto eu tentava manter a harmonia, ele já estava planejando algo muito maior. Algo que não envolvia apenas ajuda. Envolvia controle total. E quando percebi, já era tarde demais para fingir que nada estava acontecendo. No próximo capítulo, você vai entender como uma simples ida ao banco se transforma no maior erro da minha vida. E como uma assinatura pode custar tudo. Fica comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque depois desse ponto, não existe mais volta. Existe um momento específico em que você percebe que algo saiu do seu controle. Não é um choque. Não é um grito. É um atraso. Um segundo a mais antes de responder. Uma dúvida antes de decidir. Um silêncio que não deveria existir. No meu caso, esse momento chegou no dia em que ele começou a falar das minhas finanças como se fossem um problema técnico. Algo a ser resolvido. Algo que precisava de intervenção. Não houve acusação direta. Não houve confronto. Houve lógica. E lógica, quando vem sem empatia, pode ser mais cruel do que violência. Ele falava como se estivesse fazendo um favor. Como se estivesse me poupando. Como se eu fosse uma carga pesada demais para mim mesma. E o mais perigoso de tudo é que, por alguns instantes, eu quase acreditei. Eu estava cansada. Essa é a verdade que eu não escondo mais. Cansada de tomar decisões sozinha. Cansada de resolver tudo sem apoio. Cansada de ser forte o tempo todo. Quando alguém chega dizendo que você pode descansar, que você pode confiar, que você pode entregar, aquilo soa como alívio. Mas alívio sem limites vira submissão. Ele começou a observar meus hábitos com atenção excessiva. Comentava quando eu esquecia algo pequeno. Quando eu repetia uma história. Quando eu demorava para lembrar um nome. Coisas normais. Coisas humanas. Mas ele transformava tudo em sinal de alerta. Eu comecei a me sentir examinada. Como se estivesse sempre sendo avaliada. Como se qualquer erro fosse prova de que eu precisava de ajuda. E ajuda, naquele contexto, significava controle. Se você já sentiu alguém usando suas fragilidades como argumento, se já percebeu alguém transformando pequenas falhas em justificativa para mandar na sua vida, se inscreve agora no Afonso Story. Porque reconhecer isso cedo pode mudar tudo. O discurso dele era sempre o mesmo. Organização. Planejamento. Segurança. Palavras bonitas que escondem intenções perigosas. Ele dizia que eu tinha passado por muita coisa. Que eu não precisava carregar mais peso. Que ele estava ali para facilitar. Facilitar para quem? Essa pergunta eu só fiz muito tempo depois. O dia do banco não começou estranho. Começou cedo demais. Ele bateu na porta do meu quarto ainda de manhã, dizendo que o horário era apertado. Que já estava tudo marcado. Que era melhor ir logo. Eu levantei ainda sonolenta, sem tempo para pensar direito. Vesti a primeira roupa que encontrei.
Não tomei café com calma. Não respirei. Apenas fui. E ir sem pensar foi o meu erro. No caminho, ele falava. Falava muito. Explicava como tudo ia funcionar. Como seria mais fácil. Como eu não precisaria mais me preocupar. Eu ouvia, mas algo dentro de mim já estava desconfortável. Um incômodo pequeno, insistente, que eu ignorei porque parecia exagero. Quando entramos no banco, senti algo mudar. O ambiente era frio. Impessoal. Pessoas andando rápido. Olhares que não se fixavam. Ele caminhava à frente, confiante, como se aquele lugar fosse território conhecido. Eu seguia atrás. E foi ali, naquela sala, que eu deixei de ser protagonista da minha própria história. Ele falava. O gerente respondia. Papéis eram colocados à minha frente. Termos técnicos. Frases longas. Tudo acontecia rápido demais. Eu tentei acompanhar, mas a conversa não era para mim. Era sobre mim. Eu me senti invisível. Cada vez que eu hesitava, alguém explicava. Cada vez que eu demonstrava dúvida, alguém minimizava. É comum. É normal. É para o seu bem. Essa frase foi dita de muitas formas diferentes. E cada vez que eu ouvia, sentia um pedaço da minha autonomia escorrer pelos dedos. Assinar não foi um gesto consciente. Foi automático. Um movimento treinado por anos de confiança cega. Eu assinei porque sempre me ensinaram que mães confiam. Que mães não questionam. Que mães cedem. E naquele dia, eu cedi tudo. Se você está ouvindo isso agora e sentindo um frio no estômago, presta atenção. Porque esse é o tipo de momento que muda uma vida inteira. Se inscreve no Afonso Story e fica até o final. Porque entender onde a gente erra é o primeiro passo para não repetir. Quando saímos do banco, ele parecia aliviado. Mais leve. Falava com entusiasmo. Comentava sobre planos. Sobre como agora tudo estava organizado. Eu, por outro lado, sentia um peso estranho. Uma sensação de perda que eu não sabia nomear. Era como se algo tivesse sido arrancado sem dor imediata, mas com consequência certa. Nos dias seguintes, o tom mudou. Não de forma brusca. De forma gradual. Ele começou a decidir sem consultar. A informar em vez de perguntar. A assumir controle de coisas que sempre foram minhas. E quando eu questionava, vinha a mesma resposta. Era para facilitar. Eu comecei a receber menos informações. Menos explicações. Menos espaço. Meu papel na casa começou a diminuir. Eu estava ali, mas não estava no comando. E o mais perverso disso tudo é que eu ainda tentava justificar. Tentava entender. Tentava me convencer de que era temporário. Porque admitir que eu tinha entregue tudo era doloroso demais. Se você está percebendo agora o tamanho desse erro, fica comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque o próximo passo dele foi ainda mais cruel. Foi nesse período que ele anunciou a mudança da aposentadoria. Não perguntou. Informou. Disse que era mais prático. Que evitava confusão. Que ele cuidaria de tudo. Eu senti o chão desaparecer. Naquele momento, eu entendi que algo tinha se quebrado de vez. Que não se tratava mais de ajuda. Se tratava de posse. De domínio. De controle absoluto. Mas mesmo assim, eu fiquei em silêncio. E esse silêncio não foi paz. Foi medo. Medo de confrontar. Medo de perder o pouco contato que ainda tinha. Medo de ficar sozinha de verdade. Porque quando alguém já te isolou emocionalmente, a ideia de ruptura parece pior do que a prisão. Se você já ficou calada por medo de perder alguém, escreve isso nos comentários. Não é fraqueza. É humano. Mas também é perigoso. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque histórias como essa mostram onde o medo leva. A partir daquele dia, eu passei a observar mais. A falar menos. Algo dentro de mim começou a acordar devagar. Não era coragem ainda. Era alerta. Um instinto antigo, esquecido, que começou a sussurrar que aquilo não estava certo. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes. No jeito como ele evitava certas perguntas.
No modo como reagia quando eu mencionava dinheiro. No olhar impaciente quando eu questionava algo simples. E cada detalhe confirmava o que eu não queria admitir. Eu tinha sido enganada. O banco não foi apenas um erro. Foi a porta aberta. Foi a permissão. Foi o sinal verde para ele ir além. E ele foi. No próximo capítulo, você vai entender como a ajuda virou humilhação. Como a organização virou mesada. Como eu passei de dona da casa a alguém que precisava pedir. Fica comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque a queda ainda não terminou. O controle não chega com algemas. Ele chega com rotina. Com regras pequenas demais para parecerem perigosas. Com decisões que não são discutidas porque, teoricamente, não valem a pena discutir. E quando você percebe, já está vivendo dentro de um esquema que não foi você quem criou. Depois do banco, eu senti a casa mudar. Não foi algo visível. As paredes eram as mesmas. Os móveis continuavam no mesmo lugar. Mas o ar estava diferente. Mais pesado. Como se cada cômodo tivesse aprendido a me observar. Ele começou a agir como dono. Não disse isso em voz alta. Não precisou. A postura mudou. O jeito de andar pela casa mudou. O tom das palavras também. Antes ele explicava. Agora ele informava. Eu percebia que minhas perguntas começaram a incomodar. Qualquer tentativa de entender o que estava acontecendo vinha acompanhada de suspiros, de olhares impacientes, de respostas curtas. Não era agressividade aberta. Era desprezo contido. E desprezo machuca mais porque faz você se sentir pequena. As decisões começaram a ser tomadas sem mim. Compras feitas sem me consultar. Contas pagas sem me explicar. Mudanças que simplesmente aconteciam. E quando eu perguntava, vinha sempre a mesma ideia disfarçada de cuidado. Era melhor assim. Melhor para quem? Essa pergunta ecoava na minha cabeça, mas eu não tinha coragem de dizê-la em voz alta. Porque dizer em voz alta significava confronto. E confronto exigia força. Força que eu ainda não sabia se tinha. Eu comecei a perceber que minha vida estava encolhendo. Não de uma vez. Aos poucos. Primeiro o dinheiro. Depois o espaço. Depois o direito de opinar. Tudo ia sendo retirado com calma, como se alguém estivesse desmontando uma casa peça por peça, sem fazer barulho. O momento mais simbólico foi quando ele me entregou dinheiro pela primeira vez. Não como ajuda. Como mesada. Um valor pequeno, contado, colocado na minha mão como se fosse favor. Ali eu entendi algo que doeu mais do que qualquer palavra dura. Eu tinha deixado de ser vista como adulta. Eu tinha virado dependente dentro da minha própria casa. Não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Cada vez que eu precisava pedir algo, sentia um nó se formar no estômago. Não porque o pedido fosse absurdo, mas porque pedir significava aceitar a posição em que eu tinha sido colocada. Uma posição inferior. Submissa. Silenciosa. Ele começou a controlar o que entrava na casa. A comida mudou. As marcas mudaram. As quantidades diminuíram. Sempre com justificativas lógicas. Economia. Planejamento. Prioridades. Tudo fazia sentido se você olhasse de fora. Mas por dentro, eu sentia fome. Não só de comida. Fome de escolha. As coisas que eu gostava desapareceram aos poucos. Não porque eu não quisesse mais, mas porque eu parei de pedir. Cada pedido vinha acompanhado de uma reação que me fazia sentir exagerada. Como se eu estivesse pedindo demais. Como se eu fosse ingrata. E assim eu aprendi a calar. Se você já se calou para não incomodar, se já diminuiu seus desejos para caber na expectativa de alguém, se inscreve agora no Afonso Story. Porque esse tipo de silêncio cobra um preço alto demais. Ele passou a comentar sobre meus hábitos como se eu fosse uma criança. Sobre o tempo que eu ficava acordada. Sobre o que eu assistia. Sobre como eu me vestia. Tudo vinha em forma de observação, nunca como proibição direta. Mas a mensagem era clara. Eu estava sendo monitorada. Eu comecei a sentir vergonha de mim mesma. Vergonha de existir daquele jeito. Vergonha de depender. Vergonha de não reagir.
E vergonha é uma arma poderosa quando usada contra alguém que já está fragilizado. As visitas começaram a diminuir. Não porque eu não quisesse ver ninguém, mas porque ele sempre tinha uma explicação pronta. Eu estava cansada. Não era um bom dia. Melhor deixar para outro momento. E aos poucos, os convites cessaram. Eu não percebi quando fiquei isolada. Só percebi quando senti falta. A casa virou um território estranho. Eu andava com cuidado, como se estivesse invadindo um espaço que não era mais meu. Escolhia palavras com atenção, movimentos com cautela. Tudo para evitar conflitos que eu não sabia como vencer. E sabe o mais cruel disso tudo? Ele se comportava como se estivesse fazendo um sacrifício por mim. Como se estivesse carregando um fardo pesado demais. Como se eu fosse o problema. Essa inversão é devastadora. Quando o abusador se coloca como vítima, você começa a duvidar da própria percepção. Começa a achar que está exagerando. Que está sendo ingrata. Que talvez mereça aquilo. Se você já se perguntou se estava louca por se sentir mal em uma situação normal, presta atenção. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque essa história é um espelho para muita gente. Eu comecei a notar algo ainda mais inquietante. Ele falava de futuro, de planos, de investimentos. Mas nunca me incluía de verdade. Eu estava presente nas frases, mas ausente nas decisões. Era sempre a gente quando convinha, e eu resolvo quando importava. Foi aí que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi coragem ainda. Foi desconfiança. Um alerta silencioso que dizia que eu precisava observar mais e falar menos. Eu passei a prestar atenção nos detalhes. No jeito como ele escondia papéis. No cuidado excessivo com certos assuntos. No nervosismo quando eu mencionava números. Tudo isso formava um quadro que eu ainda não conseguia enxergar por completo, mas que me deixava inquieta. A humilhação não vinha só em palavras. Vinha em gestos. Em decisões tomadas por mim. Em limites impostos sem conversa. Eu comecei a me sentir hóspede na própria casa. E isso dói de um jeito que não dá para explicar com facilidade. Porque não é uma dor física. É uma dor de identidade. De perda de si. Houve dias em que eu pensei em reagir. Em dizer basta. Mas sempre algo me parava. O medo de ficar sozinha. O medo de piorar a situação. O medo de confirmar que eu tinha perdido tudo. Esse medo me mantinha imóvel. Se você ainda está comigo, se sente esse aperto no peito enquanto ouve tudo isso, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque reconhecer o abuso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. O que eu não sabia naquele momento era que a humilhação ainda não tinha atingido o ponto máximo. Aquilo era só o preparo. Só o terreno sendo limpo para algo maior. Ele estava confortável demais. Seguro demais. E segurança excessiva costuma preceder erro. No próximo capítulo, você vai entender como eu descobri que não era só controle. Era roubo. Como pequenos sinais se juntaram até formar uma verdade impossível de ignorar. Fica comigo. Porque a partir daqui, não dá mais para fingir que é só cuidado. Existe um tipo de verdade que não chega com provas imediatas. Ela chega pela falta. Pelo espaço vazio onde algo deveria estar. Pela conta que não fecha. Pelo silêncio que insiste. No meu caso, a verdade começou a aparecer não no que eu vi, mas no que sumiu. Eu ainda tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas excesso de zelo. De que o controle tinha limite. De que a humilhação não passava de um mal-entendido prolongado. Era mais fácil pensar assim do que admitir que eu tinha sido enganada dentro da minha própria casa. Mas a vida tem um jeito cruel de empurrar a gente para fora da negação. Eu comecei a notar pequenos buracos no cotidiano. Coisas simples. Um pagamento que eu lembrava de ter visto e, de repente, não estava mais lá. Um extrato que parecia diferente do mês anterior. Um valor que não batia. Nada grande o suficiente para causar escândalo imediato. Grande o suficiente para causar dúvida. E dúvida é perigosa quando alguém já te ensinou a duvidar de si mesma. No começo, eu achei que estava confundindo. Que a memória estava falhando. Que era eu, de novo, exagerando. Porque esse é o efeito do controle prolongado.
você passa a questionar sua própria percepção antes de questionar quem te controla. Mas a sensação não foi embora. Pelo contrário, cresceu. Eu comecei a prestar atenção nos horários em que ele ficava sozinho com os papéis. Nos momentos em que fechava portas. No jeito como mudava de assunto quando eu perguntava algo específico. Tudo isso começou a formar um padrão. E padrões não são coincidência. Se você já sentiu que algo não batia, mas foi convencido a ignorar, se inscreve agora no Afonso Story. Porque aprender a confiar no próprio instinto pode evitar perdas irreparáveis. Houve um dia específico em que a ficha caiu um pouco mais. Eu pedi algo simples. Um valor pequeno para resolver uma coisa da casa. Ele demorou. Disse que precisava ver. Ver o quê? Era meu. Sempre foi. Mas naquele momento, a resposta não veio com naturalidade. Veio com cautela. Cautela demais. Eu senti um frio atravessar o corpo. Não era medo ainda. Era reconhecimento. Aquela sensação incômoda de que algo estava sendo escondido. E quando alguém esconde demais, é porque teme ser visto. Naquela noite, eu não dormi direito. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa, tentando montar mentalmente o quebra-cabeça. Cada peça parecia pequena demais sozinha. Juntas, começavam a desenhar algo feio. Eu comecei a lembrar de conversas antigas. De comentários aparentemente inocentes. De sugestões que agora faziam sentido. Tudo aquilo que eu tinha deixado passar começou a se alinhar. E foi ali que a raiva começou a mudar de forma. Antes, era raiva confusa. Misturada com tristeza. Com culpa. Agora, era raiva focada. Direcionada. Uma raiva que não grita, mas observa. Uma raiva que não explode, mas planeja. Eu comecei a observar em silêncio. A fazer perguntas que pareciam inocentes. A ouvir respostas com atenção redobrada. A guardar informações. A notar reações. Cada detalhe era registrado. E isso me deu algo que eu não tinha há muito tempo. Sensação de controle, ainda que pequena. Se você está acompanhando essa história até aqui, se sente que algo está despertando dentro de você, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque reconhecer o padrão é o começo da virada. Em um dos dias seguintes, percebi algo ainda mais grave. Não foi um número específico. Foi o volume. A quantidade. O ritmo. As movimentações não eram compatíveis com alguém apenas organizando. Aquilo não era cuidado. Era apropriação. O estômago embrulhou. A cabeça ficou pesada. Por um instante, eu pensei em confrontar. Em exigir explicações. Em fazer barulho. Mas algo me segurou. Um instinto antigo, talvez aprendido com a própria vida. Quem confronta sem preparo entrega vantagem. Eu precisava de certeza. Não de mais discussões. Então eu esperei. E esperar não foi fácil. Porque cada dia parecia uma afronta. Cada atitude dele era um lembrete do que estava acontecendo. Mas eu me mantive calma por fora, enquanto por dentro tudo fervia. Eu passei a observar não só o dinheiro, mas o comportamento. A confiança excessiva. A segurança exagerada. Ele se sentia intocável. E pessoas que se sentem intocáveis costumam cometer erros. Foi em um desses erros que eu enxerguei a verdade inteira. Não foi um flagrante dramático. Foi um detalhe. Um comentário solto. Uma referência a algo que eu não deveria saber. Uma prova de que havia mais acontecendo do que ele imaginava que eu percebia. Ali, a última dúvida caiu. Eu não estava sendo cuidada. Eu estava sendo explorada. E essa conclusão não veio acompanhada de lágrimas. Veio acompanhada de algo mais perigoso: clareza. Se você já viveu algo parecido, se já percebeu tarde demais que alguém se aproveitou da sua confiança, escreve nos comentários. Você não está sozinho. E histórias assim precisam ser compartilhadas. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem a seguir é o momento em que a vítima começa a se transformar. A partir daquele dia, eu parei de tentar entender os motivos dele. Motivos não importam quando o dano está feito. Eu parei de justificar. Parei de minimizar. Parei de me culpar.
Eu comecei a agir de forma estratégica. Não fiz nada brusco. Não levantei suspeitas. Continuei sendo a mesma pessoa silenciosa que ele acreditava controlar. Continuei pedindo pouco, questionando menos ainda. Dei a ele exatamente o que ele esperava, falsa tranquilidade. Enquanto isso, por dentro, eu organizava cada passo. Essa é uma parte importante de entender. Reagir não é sempre gritar. Às vezes, reagir é fingir calma enquanto você se prepara. E eu me preparei. Eu sabia que precisava de ajuda, mas não qualquer ajuda. Precisava de alguém que enxergasse o que eu já tinha enxergado. Alguém que não me tratasse como confusa. Alguém que chamasse as coisas pelo nome certo. E eu sabia que esse momento estava chegando. Se você ainda está aqui, se essa história te prendeu, ativa o sininho do Afonso Story. Porque o próximo capítulo é o ponto em que o jogo começa a virar. A dor que eu senti ao entender tudo foi profunda. Não pela perda material apenas, mas pela traição, pela quebra de confiança, pela constatação de que alguém que eu gerei estava disposto a me apagar. Isso muda você, mas também te acorda. No próximo capítulo, você vai entender como uma conversa aparentemente simples foi o início da virada. Como uma voz externa nomeou o que eu não conseguia dizer. E como, a partir daí, o medo começou a perder força. Fica comigo. Porque a verdade já apareceu. Agora, ela precisa ser enfrentada. Há momentos em que a gente precisa ouvir de fora aquilo que já sabe por dentro. Não porque falte entendimento, mas porque falta permissão. Permissão para parar de duvidar de si. Permissão para chamar as coisas pelo nome certo. No meu caso, esse momento chegou de forma simples, quase discreta, mas mudou tudo. Eu ainda vivia naquele equilíbrio falso. Por fora, a mulher silenciosa, submissa, previsível. Por dentro, alguém que já tinha entendido que estava sendo roubada. Não só de dinheiro, mas de dignidade, de espaço, de identidade. Eu caminhava pela casa como se estivesse pisando em vidro, calculando cada passo, cada palavra, cada reação. E isso cansa de um jeito que não aparece no corpo, mas destrói por dentro. Foi nesse estado que eu ouvi, pela primeira vez, alguém dizer aquilo que eu não conseguia formar em palavras. Não foi um discurso longo. Não foi uma acusação dramática. Foi uma frase clara, direta, impossível de ignorar. Aquilo não era cuidado. Aquilo era abuso. Quando essa palavra surgiu, algo se reorganizou dentro de mim. Não houve choque. Houve encaixe. Como se todas as peças que eu vinha juntando finalmente formassem uma imagem completa. E uma imagem completa é impossível de desver. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu que precisava que alguém confirmasse aquilo que seu corpo inteiro já sabia, se inscreve agora no Afonso Story. Porque dar nome às coisas é o primeiro passo para sair delas. A partir daquele momento, eu parei de me perguntar se estava exagerando. Parei de procurar justificativas. Parei de tentar entender intenções. Intenção não importa quando o efeito é destruição. O que importa é o que está sendo feito. E estava sendo feito há tempo demais. Eu comecei a enxergar tudo com outra lente. Cada gesto, cada fala, cada decisão dele passou a ter contorno nítido. Não era mais confusão. Era padrão. Não era preocupação. Era estratégia. Não era ajuda. Era dominação. Essa clareza não trouxe alívio imediato. Trouxe peso. Porque enxergar significa assumir responsabilidade. Responsabilidade de agir. E agir, naquele ponto, parecia assustador. Eu sabia que não podia confrontar de frente. Não ainda. Pessoas que controlam precisam se sentir seguras para cometer erros. Precisam acreditar que venceram. E ele acreditava. Eu continuei calada. Mas agora o silêncio tinha propósito. Se você está acompanhando até aqui, não saia agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque esse é o tipo de virada interna que muda destinos. Eu comecei a registrar mentalmente tudo. Horários. Reações. Frases. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Passei a prestar atenção em como ele reagia quando eu mencionava certos assuntos. No desconforto súbito.
na pressa em mudar de tema, na irritação disfarçada. Tudo isso confirmava o que eu já sabia. Ao mesmo tempo, eu precisava de algo fundamental: apoio. Não emocional apenas. Apoio que entendesse a gravidade da situação. Apoio que não me tratasse como frágil ou confusa. Apoio que reconhecesse que aquilo era sério. Eu escolhi com cuidado, porque escolher errado poderia piorar tudo. Quando finalmente me permiti falar, não foi um desabafo. Foi um relato. Frio. Objetivo. Sem dramatização. Eu descrevi fatos, situações, comportamentos. E observei a reação. E a reação foi clara. Não houve tentativa de minimizar. Não houve relativização. Houve confirmação. Houve firmeza. Houve a palavra que eu precisava ouvir. Aquilo precisava parar. Naquele instante, algo mudou de lugar dentro de mim. O medo ainda existia, mas já não comandava. Ele passou para o banco de trás. Quem assumiu o volante foi a decisão. Se você sente que está ouvindo algo importante aqui, se inscreve agora no Afonso Story. Porque entender esse processo pode salvar anos da sua vida. Eu percebi que não estava sozinha. E isso, por si só, já é uma ameaça para quem controla. Porque controle se alimenta de isolamento. Quando o isolamento quebra, o poder começa a enfraquecer. Mas eu ainda precisava ser cautelosa. Qualquer movimento precipitado poderia alertá-lo. Eu precisava de tempo. E, mais do que isso, precisava de provas. Passei a observar com ainda mais atenção. A guardar informações. A organizar mentalmente tudo o que seria necessário para o momento certo. Não era vingança. Era sobrevivência. Eu sabia que, quando agisse, não poderia voltar atrás. Então cada passo precisava ser firme. Houve dias em que a raiva quase transbordou. Dias em que eu precisei respirar fundo para não dizer tudo o que sabia. Dias em que a vontade de confrontar quase venceu. Mas eu me mantive firme. Porque agora eu tinha algo que antes não tinha: estratégia. E estratégia exige paciência. Se você já teve que fingir normalidade enquanto se preparava para sair de uma situação abusiva, você sabe o quanto isso desgasta. Mas também sabe o quanto é necessário. Eu comecei a notar pequenas rachaduras no comportamento dele. Confiança demais. Descuido. Comentários fora de hora. Ele se sentia no controle absoluto. E esse tipo de certeza cega. Eu me mantive exatamente como ele esperava. Calma. Submissa. Aparentemente conformada. Dei a ele essa ilusão porque sabia que ela me protegia por enquanto. Por dentro, porém, eu já não era a mesma. A mulher que se sentava na cadeira de balanço à noite agora não pensava apenas no passado. Pensava em saída. Pensava em retomada. Pensava em futuro. E isso muda tudo. Se você está aqui comigo, se essa história está te prendendo, não deixa passar. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem a seguir é o início do plano. No próximo capítulo, você vai entender como pequenas ações silenciosas começam a desmontar uma estrutura inteira. Como documentos, senhas e detalhes se transformam em armas. E como a falsa segurança dele começa a ruir. Fica comigo. Porque a partir daqui, cada passo é calculado. E o jogo começa a virar. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. Ele não nasce do medo, nem da submissão. Ele nasce da decisão. É o silêncio de quem já entendeu tudo, mas ainda não revelou nada. Foi nesse silêncio que eu vivi os dias seguintes. Um silêncio pesado, controlado, calculado. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, eu já não era mais a mesma mulher. Quando a gente decide reagir, não é como nos filmes. Não tem música épica, não tem discurso, não tem coragem instantânea. O que existe é método. Frio. Detalhe. Paciência. Porque enfrentar alguém que controla exige mais inteligência do que força. Eu comecei a observar a casa como se não fosse mais minha. Cada canto virou um mapa. Cada gaveta, uma possibilidade. Cada hábito dele, um padrão previsível. Controle cria rotina. E rotina é vulnerabilidade. Eu precisava de provas.
Não para convencer os outros, mas para me blindar. Eu sabia que, quando tudo viesse à tona, ele iria negar, iria chorar, iria inverter. Pessoas assim sempre fazem isso. Por isso, emoção não podia guiar nada do que eu estava fazendo agora. Eu passei a anotar mentalmente datas, valores, mudanças, o que entrava, o que saía, o que sumia sem explicação, o que era comprado e nunca aparecia na casa. Pequenas incoerências que, juntas, formavam um rastro impossível de apagar. Enquanto isso, eu continuava desempenhando o papel que ele esperava. A mulher quieta, a mãe conformada, a presença invisível. E isso o deixava confortável. Confiança demais é o maior erro de quem acha que já venceu. Eu comecei pelas coisas que não chamariam atenção. Papéis esquecidos, extratos jogados, senhas digitadas sem cuidado. Ele não se preocupava em esconder de mim. Na cabeça dele, eu não entendia. Eu não ousaria. Eu não teria coragem. Esse foi o erro dele. Cada vez que eu encontrava algo, eu sentia a raiva subir, mas não deixava ela transbordar. Raiva sem direção é fraqueza. Eu transformei a raiva em foco, em memória, em estratégia. Havia noites em que eu mal dormia. Não por medo, mas por excesso de pensamento. Minha mente trabalhava sem parar, ligando pontos, prevendo reações, ensaiando possibilidades. Eu sabia que, quando começasse de verdade, não haveria espaço para hesitação. Eu precisava estar inteira. Com o passar dos dias, eu comecei a perceber algo importante. O controle dele não era apenas financeiro. Era psicológico. Ele testava limites o tempo todo. Pequenas humilhações. Pequenos cortes. Pequenas imposições. Não porque precisava, mas porque queria reafirmar poder. E cada tentativa dessas me confirmava que eu estava certa. Houve um dia específico em que algo dentro de mim se consolidou. Não foi um grande evento. Foi uma frase dita com descaso. Uma frase curta, quase automática. Mas nela havia desprezo suficiente para selar qualquer dúvida que ainda restasse. Naquele momento, eu entendi que não havia mais vínculo ali. O que existia era uso. E ninguém merece viver como recurso de alguém. A partir daí, meu corpo começou a reagir diferente. Eu me movia com mais firmeza. Falava menos, mas pensava mais. Eu já não buscava aprovação. Eu já não explicava nada. A explicação só interessa a quem ainda se sente culpado. Eu não me sentia mais. Eu também sabia que precisava proteger o que ainda restava. O pouco que sobrava não podia desaparecer. Cada dia que eu demorasse era um risco. Mas eu não podia agir de forma brusca. Ele precisava continuar acreditando que tudo estava sob controle. Controle dele, não meu. Então eu esperei. Observei. Juntei. Havia algo quase irônico em fingir fragilidade enquanto me tornava mais forte do que jamais fui. Eu sentia um tipo novo de dor. Não a dor da submissão, mas a dor do despertar. Porque enxergar a verdade sobre alguém que você ama também é uma forma de luto. Eu estava enterrando a ideia de filho que eu carreguei por anos. E isso doía mais do que qualquer humilhação. Mas não me paralisava mais. Eu comecei a visualizar o depois. Não como fantasia, mas como necessidade. A casa em silêncio real. O dinheiro sob meu controle. Minhas decisões sem vigilância. Minha voz sem interrupção. Isso não era luxo. Era direito. E direito não se pede. Se recupera. Houve um momento em que eu quase fui descoberta. Um detalhe mínimo. Um papel fora do lugar. Um olhar desconfiado. Meu coração acelerou, mas eu mantive o rosto neutro. Aprendi que o corpo denuncia antes da voz. Então controlei o corpo. Respirei. Sorri. Segui. Ele recuou. A suspeita morreu ali. E eu soube que ainda tinha tempo. Eu também sabia que não poderia fazer tudo sozinha. Não por incapacidade, mas por estratégia. Pessoas como ele precisam ser enfrentadas com estrutura, com respaldo, com lei. Não com confronto emocional. Mas isso viria depois.
Por enquanto, eu precisava continuar invisível. Os dias se tornaram estranhamente longos. Cada hora parecia carregar uma tensão silenciosa. Eu caminhava pela casa como quem pisa num campo minado, mas com cuidado suficiente para não acionar nada antes da hora. À noite, na cadeira de balanço, eu já não contava estrelas. Eu contava etapas. O que faltava. O que eu tinha. O que ainda precisava descobrir. E, aos poucos, o quebra-cabeça se completava. Eu percebi que ele estava se preparando para algo maior. Algo definitivo. Um movimento que me deixaria completamente sem saída se eu não agisse antes. Essa percepção trouxe urgência. Mas não pressa. Urgência bem direcionada. Eu prometi a mim mesma, naquela noite, que ninguém jamais decidiria meu fim por mim. Que ninguém jamais voltaria a me tratar como peso, sobra ou estorvo. Aquilo acabaria. Não importava como ele reagisse. Porque, naquele ponto, eu já não reagia mais. Eu agia. O capítulo seguinte não começa com grito. Começa com um passo silencioso. Um passo que muda tudo. Um passo que ele jamais imaginou que eu fosse capaz de dar. E é aí que a história entra em um território sem retorno. Existe uma diferença brutal entre achar que está no controle e realmente estar. Durante muito tempo, ele achou. Achou que mandava. Achou que decidia. Achou que eu não tinha saída. Mas poder de verdade não faz barulho. Ele se move em silêncio. E naquele dia, o poder começou a sair das mãos dele sem que ele percebesse. Eu caminhei pelas ruas como quem carrega um segredo perigoso no bolso. Não era medo. Era consciência. Cada passo parecia mais pesado, não pelo peso do corpo, mas pelo peso do que estava prestes a acontecer. Eu não estava indo pedir nada. Eu estava indo retirar. Quando a gente passa muito tempo sendo controlada, o primeiro gesto de autonomia dá uma vertigem estranha. O mundo parece maior. Os sons ficam mais nítidos. O corpo reage como se estivesse aprendendo a andar de novo. Foi assim que me senti ao entrar naquele lugar. Não como vítima. Como alguém retomando algo que sempre foi seu. Enquanto esperava, eu observei as pessoas ao redor. Gente comum. Histórias invisíveis. Pensei em quantas daquelas mulheres sentadas ali talvez estivessem vivendo algo parecido. Pensei em como o abuso financeiro é silencioso. Não deixa marcas roxas na pele, mas destrói por dentro com a mesma violência. Eu respirei fundo e lembrei de tudo o que tinha passado. Cada humilhação pequena. Cada controle disfarçado de cuidado. Cada vez que me fizeram sentir incapaz. Aquilo não era raiva explosiva. Era combustível. Um combustível frio, concentrado, impossível de apagar. Quando finalmente me chamaram, eu me levantei com firmeza. Não houve tremor. Não houve hesitação. Eu já tinha ensaiado aquele momento tantas vezes na cabeça que o corpo apenas seguiu. Ali, naquele espaço, eu percebi algo importante. Ninguém ali me via como fraca. Ninguém ali me via como incapaz. Isso só existia dentro da casa. Fora dali, eu era apenas uma pessoa exercendo um direito. E isso me deu força. Enquanto os procedimentos avançavam, eu sentia algo se reorganizando dentro de mim. Como se uma engrenagem enferrujada voltasse a girar. Não era alegria. Era alinhamento. A sensação de estar no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Cada assinatura que eu fazia não era só tinta no papel. Era um corte invisível em uma corrente que me prendia. Cada confirmação era um passo a mais para fora da jaula. Eu sabia que aquele movimento teria consequências. Sabia que, quando ele percebesse, a reação viria. Pessoas que perdem controle não aceitam perder sem lutar. Mas o medo já não tinha mais o mesmo peso. Porque agora eu não estava sozinha comigo mesma. Eu estava acompanhada da verdade. Quando saí dali, o sol parecia mais forte. Não mais bonito, mas mais real. Eu sentia o suor escorrer pelas costas, o coração ainda acelerado, mas não era pânico. Era a vida circulando de novo. Eu não fui direto para casa. Eu precisava de tempo. Precisava organizar os pensamentos. Precisava garantir que cada passo estivesse protegido antes do próximo.
Decisões grandes exigem pausa consciente. Eu sentei em um banco qualquer, observei o movimento, e pela primeira vez em muito tempo, pensei no futuro sem sentir um nó no estômago. Não era um futuro desenhado. Era apenas a possibilidade de escolha. E isso já era muito. Eu sabia que, naquele exato momento, ele ainda se sentia dono de tudo. Ainda se movia com a segurança de quem acredita que nada mudou. E isso fazia parte do plano. A ilusão de controle é o último conforto de quem está prestes a cair. Voltei para casa com passos firmes, mas expressão neutra. Não havia espaço para comemoração antecipada. Quem celebra antes do fim costuma tropeçar no meio do caminho. Ele estava lá, ocupando espaço, agindo como sempre. Nada havia mudado para ele. E isso era essencial. Eu continuei desempenhando o papel esperado. Não por fraqueza, mas por inteligência. Quanto menos ele suspeitasse, mais eu avançaria sem resistência. Naquela noite, eu senti um cansaço diferente. Não o cansaço da submissão, mas o cansaço de quem finalmente começou a mover uma montanha. E montanhas não se movem sem desgaste. Deitada, eu revivi mentalmente cada detalhe do dia. Não para duvidar, mas para confirmar. Estava tudo feito. O que precisava estar protegido estava protegido. O que precisava estar separado estava separado. Não havia mais volta. E curiosamente, isso me trouxe paz. Mas também me trouxe lucidez sobre o que viria. O confronto estava se aproximando. Não naquele dia. Não naquela noite. Mas logo. E eu precisava estar preparada não apenas legalmente, mas emocionalmente. Pessoas que controlam não aceitam limites. Quando o limite surge, elas atacam, manipulam, gritam, choram, invertem. Eu precisava estar pronta para não cair em nenhuma dessas armadilhas. E se você está ouvindo isso agora, preste atenção. Histórias como essa não são apenas entretenimento. Elas são espelhos e alertas. Se algo aqui soa familiar demais, talvez não seja coincidência. Ficar até o fim com o Afonso Astori pode te dar a clareza que alguém tentou te tirar. Não sair agora é uma forma de proteção. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Eu sentia no ar que algo estava fora do lugar, mesmo sem nenhuma explosão. Ele parecia mais inquieto, mais atento, como um animal que sente que o território mudou, mas ainda não entende como. Eu observava, anotava mentalmente. Guardava. Eu também sentia algo novo em mim. Uma firmeza que não existia antes. Não era dureza. Era estrutura interna. Eu já não reagia automaticamente. Eu avaliava. Escolhia. Controlava. Isso o confundia. Houve momentos em que ele tentou testar. Pequenas provocações. Pequenas imposições. Como se estivesse verificando se ainda tinha domínio. Eu não confrontava. Não recuava. Apenas existia fora do alcance. E isso é desesperador para quem vive de controle. Eu sabia que, em breve, ele perceberia que algo havia mudado. E quando isso acontecesse, a máscara cairia de vez. Eu não sabia como ele reagiria, mas sabia que eu não recuaria. Porque agora, a história não era mais sobre medo. Era sobre consequência. O capítulo seguinte não traz o confronto direto ainda. Ele traz o aperto, o cerco, o momento em que ele começa a sentir que algo escapou e tenta reagir. É ali que o jogo psicológico se intensifica. E é ali que muitas pessoas desistem. Mas eu não desisti. Existe um instante muito específico em que quem controla começa a perceber que algo escapou. Não é imediato. Não é claro. É um incômodo difuso. Uma falha na engrenagem, um silêncio fora do ritmo. Foi assim que começou. Pequeno. Quase imperceptível. Mas eu senti. Eu senti porque eu mesma já tinha vivido esse desconforto antes, quando era eu quem estava perdendo tudo sem entender. A diferença é que agora eu entendia. Nos dias que se seguiram, o ar dentro da casa mudou. Não era mais o peso da opressão direta, era um clima de vigilância nervosa. Ele andava mais, parava mais, observava mais, como se estivesse tentando reencontrar algo que sempre esteve ali,
De repente, não estava mais. Eu continuava igual por fora. Mesmos gestos. Mesma postura. Mesma economia de palavras. Mas por dentro, eu já não me encolhia. Eu ocupava espaço interno. E isso muda tudo. Quem vive de controle percebe quando a vítima deixa de reagir como antes. O silêncio deixa de ser submissão e vira incógnita. E incógnita assusta. Eu sentia o olhar dele me seguindo pela casa. Não com cuidado. Com cálculo. Tentando medir até onde eu ainda estava sob alcance. Tentando entender por que certas respostas não vinham mais. Por que certas reações tinham desaparecido. Antes, qualquer mudança de tom me fazia tremer. Agora, eu apenas registrava. Não respondia. Não explicava. Não justificava. Porque quem se justifica ainda pede permissão para existir. Eu já não pedia. Houve uma manhã em que percebi claramente a fissura. Não foi por palavras. Foi por atitude. Ele se movimentava com uma inquietação que não combinava com a segurança de antes. Abriu coisas que já conhecia. Checou detalhes que nunca checava. Como alguém que sente que perdeu algo, mas ainda não sabe o que. E eu fiquei em silêncio. Esse silêncio era o meu maior escudo. Enquanto ele se agitava, eu me fortalecia. Cada tentativa dele de reafirmar domínio encontrava um vazio. Não resistência, não confronto. Vazio. E vazio desarma quem vive de reação. Eu sabia que ele estava começando a sentir medo. Não o medo consciente, declarado, mas o medo primitivo de perder poder. E quando isso acontece, a máscara começa a rachar. Foi nesse período que ele tentou retomar o controle psicológico. Pequenos gestos. Pequenas tentativas de imposição. Como quem puxa uma coleira invisível para ver se ainda está presa. E eu não cedi. Não porque eu estivesse mais forte fisicamente, mas porque eu estava inteira por dentro. A diferença entre submissão e escolha é que a escolha não precisa provar nada. Eu também sabia que aquele era o momento mais perigoso. Não o início, não o fim. O meio. Quando o controlador percebe a perda, mas ainda acredita que pode reverter. É aí que surgem as tentativas mais sutis e mais cruéis. Eu permaneci atenta. Cada movimento dele era observado com precisão cirúrgica. Não para reagir, mas para antecipar. Antecipar sempre foi algo que ele achava que só ele sabia fazer. Essa vantagem agora era minha. À noite, quando eu me sentava sozinha, eu sentia o peso do que estava em jogo. Não era apenas dinheiro. Não era apenas autonomia. Era identidade. Era o direito de existir sem ser diminuída. Eu pensava em quantas vezes me fizeram acreditar que eu não saberia viver sozinha, que eu não entenderia, que eu não conseguiria. Essas ideias não nascem do nada. Elas são plantadas, regadas, repetidas até criar raiz. Arrancar essas raízes dói, mas liberta. Eu comecei a perceber algo curioso. Quanto mais firme eu ficava internamente, mais frágil ele parecia. A força dele dependia da minha fraqueza. Sem ela, ele não tinha base. Isso não me trouxe prazer. Trouxe clareza. Eu já não sentia vontade de provar nada. Apenas de concluir. E concluir exige paciência. Se você está ouvindo isso agora, preste atenção. O momento mais crítico de uma virada não é o confronto aberto. É esse intervalo silencioso, em que tudo parece igual, mas já não é. É aqui que muitas pessoas desistem porque não veem resultados imediatos. Mas sair agora é perder a parte mais importante. Ficar com a Afonso Astori até o fim pode ser a diferença entre repetir um ciclo e quebrá-lo. Os dias avançavam e a tensão crescia. Ele começou a testar limites de forma mais evidente. Não com gritos. Com frases soltas. Com insinuações. Com tentativas de provocar culpa. Antes, isso funcionaria. Antes, eu teria me explicado, me encolhido, pedido desculpas por existir. Agora, eu apenas deixava as palavras caírem no chão. Não há nada mais desconcertante para quem manipula do que não encontrar reação. Eu sentia que ele estava se preparando para algo. Não sabia exatamente o que, mas sentia. E eu também estava preparada. Não emocionalmente apenas,
mas estruturalmente. Tudo o que precisava estar protegido estava. Tudo o que precisava estar registrado estava. Não havia mais improviso. Houve uma noite em que ele passou horas em silêncio absoluto. Um silêncio pesado, diferente do meu. Um silêncio inquieto, irritado. Eu estava sentada, tranquila, e percebi que aquela cena tinha se invertido. Antes, era eu quem vivia nesse estado. Agora, era ele. E isso me confirmou que eu estava no caminho certo. Eu também senti algo que não sentia havia muito tempo: respeito por mim mesma. Não aquele respeito que vem do outro, mas o que nasce quando você para de se trair para manter a paz. A paz que exige silêncio forçado não é paz. É prisão. Naquela fase, eu precisei controlar uma coisa muito difícil: a vontade de antecipar o desfecho. Quando a gente percebe que o poder mudou, dá vontade de acelerar, de confrontar, de dizer tudo de uma vez. Mas quem acelera demais derrapa. Eu permaneci firme no plano. Cada coisa no seu tempo. Cada passo na ordem certa. Porque quem perde o controle emocional nesse ponto pode entregar tudo de bandeja. Eu não entregaria nada. O desgaste emocional dele começou a ficar visível. Pequenos sinais. Irritação. Impaciência. Falta de foco. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. E isso o corroía. Enquanto isso, eu sentia algo quase oposto. Um cansaço físico, sim. Mas mentalmente, eu estava mais clara do que nunca. Eu sabia exatamente onde estava e para onde estava indo. O confronto final ainda não era ali. Mas estava se aproximando. E quando viesse, eu não estaria improvisando. Eu estaria pronta. O capítulo seguinte é o ponto em que a tensão deixa de ser apenas interna. É quando a verdade começa a pressionar do lado de fora. É quando o cerco se fecha e não há mais espaço para fingimento. E é aí que tudo começa a ruir de verdade. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser proteção e passa a ser preparação. Eu sabia que estava chegando perto desse ponto. Sentia no corpo, na forma como eu respirava, na atenção exagerada que eu dava a cada detalhe. Algo estava prestes a romper. Não por acaso. Não por impulso. Mas porque já não havia espaço para fingimento. O clima dentro da casa era outro. Não era mais a tensão silenciosa dos dias anteriores. Era um ar carregado, quase elétrico, como se cada parede soubesse que a encenação estava no fim. Ele já não se movia com a mesma certeza. Já não ocupava os espaços com naturalidade. Havia um desconforto permanente no jeito como andava, como sentava, como observava. Eu continuava firme. Não fria, mas inteira. E isso fazia toda a diferença. Quando alguém passa muito tempo acreditando que domina tudo, qualquer rachadura vira ameaça. Ele começou a perceber que eu já não reagia como antes. Que certas palavras não me atingiam. Que certos gestos não me diminuíam. E isso o deixava inquieto. A inquietação foi o primeiro sinal de que a máscara estava prestes a cair. Eu sentia que ele queria provocar algo. Não por coragem, mas por desespero. Pessoas assim precisam confirmar o poder o tempo todo. Quando não conseguem, partem para o confronto indireto, para o teste final. E eu sabia que esse teste viria. Naquele dia, acordei com uma clareza estranha. Não era ansiedade. Era foco. Eu sabia que algo aconteceria. Não sabia exatamente o que, mas sabia que seria decisivo. Meu corpo estava preparado. Minha mente, alinhada. Eu já não carregava dúvida. Durante a manhã, tudo transcorreu com uma normalidade forçada. Movimentos automáticos. Gestos cotidianos. Mas por baixo dessa superfície havia algo fervendo. Um acúmulo de tensão que já não podia ser contido. Eu observava em silêncio. Não para reagir, mas para confirmar. Confirmar que eu estava certa. Confirmar que a mudança não era apenas interna. Confirmar que ele sentia. E ele sentia. Em determinado momento, percebi a tentativa clara de retomar o controle pelo caminho mais antigo. A culpa. Não dita em palavras diretas, mas insinuada. Pequenos gestos. Pequenas expressões. Pequenas tentativas de me colocar novamente no lugar da dívida eterna.
Antes, isso funcionaria. Antes, eu me explicaria. Antes, eu tentaria agradar. Agora, eu apenas não absorvia. E isso o irritava. A irritação dele começou a transbordar em sinais visíveis. Movimentos bruscos. Respiração curta. Uma pressa que não levava a lugar nenhum. Ele queria uma reação. Queria me ver desestabilizada. Queria confirmar que ainda tinha poder. Mas não tinha. Eu percebi algo importante nesse estágio. O confronto não viria porque eu provocaria. Viria porque ele não suportaria mais a perda de domínio. Pessoas assim não sabem lidar com a neutralidade. A neutralidade as confronta mais do que qualquer grito. Eu continuei firme, sabendo que cada minuto era uma contagem regressiva. Quando finalmente aconteceu, não foi explosivo como muitos imaginam. Não começou com gritos. Começou com um silêncio pesado demais para ser ignorado. Um silêncio que pedia resposta, que exigia posicionamento. E eu me posicionei. Não com palavras ditas para fora, mas com postura, com presença, com o simples fato de não recuar. Foi nesse instante que eu vi, com clareza absoluta, quem ele realmente era quando não tinha mais controle. A máscara começou a escorregar, não de uma vez, mas o suficiente para revelar o que estava por baixo. O desprezo que antes era disfarçado apareceu sem filtro. A impaciência que antes se escondia atrás de justificativas virou agressividade contida. A falsa preocupação evaporou. E eu senti algo estranho. Não medo. Não tristeza. Um tipo de confirmação amarga. Como quem finalmente aceita uma verdade que sempre esteve ali, mas foi ignorada por amor, por esperança ou por culpa. Eu não estava lidando com alguém confuso. Eu estava lidando com alguém que se beneficiava do meu apagamento. Essa constatação não me destruiu. Me fortaleceu. A partir daquele ponto, eu já não precisava mais proteger sentimentos. Apenas fatos. E fatos são sólidos. Fatos não se manipulam com facilidade. Eu mantive o silêncio externo, mas por dentro eu já estava pronta para o embate final. Não um embate emocional. Um embate de consequência. De limite. De realidade. Eu sabia que ele tentaria inverter. Tentaria se fazer de vítima. Tentaria apelar para memórias, para laços, para chantagens emocionais. Era previsível. E justamente por isso, ineficaz. Quando alguém se prepara emocionalmente, a manipulação perde força. Eu sentia uma firmeza no peito que nunca tinha sentido antes. Não era dureza. Era alinhamento interno. Eu não precisava mais convencer a mim mesma de nada. Se você está ouvindo isso agora, entenda uma coisa. O momento em que a máscara cai não é libertador de imediato. Ele é doloroso. Porque confirma que aquilo que você mais temia era verdade. Mas também é o momento em que a ilusão morre. E sem ilusão, o poder do outro diminui drasticamente. Eu já não me sentia menor. Já não me sentia errada. Já não me sentia culpada. Eu me sentia responsável. Responsável por mim. Pela minha vida. Pelo que eu permitiria a partir dali. O clima dentro da casa se tornou insustentável. Não por barulho, mas por verdade. Verdade pesa. Verdade ocupa espaço. Verdade não se esconde. Ele sabia que algo tinha mudado. Eu sabia que ele sabia. E isso criou um impasse silencioso. Um jogo de quem pisaria primeiro em terreno firme. Eu não pisaria. Os pensamentos vinham em ondas. Não de dúvida, mas de preparação. Eu revisava mentalmente tudo o que estava pronto. Tudo o que estava documentado. Tudo o que estava protegido. Não havia mais brechas. E isso me trouxe uma calma perigosa. Perigosa para ele. Porque pessoas que controlam contam com o caos emocional do outro. Quando esse caos desaparece, elas ficam expostas. Eu também pensei no depois. Não como fuga, mas como continuação. Eu não estava apenas encerrando um ciclo. Eu estava abrindo outro. Um em que minha voz não seria abafada. Em que minhas decisões não seriam questionadas. Em que meu valor não seria negociável. Esse pensamento me sustentou. A noite chegou pesada.
O ar parecia mais denso. Eu sentia que o próximo passo estava próximo. Não no sentido de expectativa, mas de inevitabilidade. Algo precisava se resolver. E quando isso acontecesse, não haveria volta ao que era antes. O capítulo seguinte é o ponto final desse ciclo. É onde tudo que foi preparado em silêncio se manifesta em ação. Onde a consequência substitui o discurso. Onde o controle muda definitivamente de mãos. É ali que a história deixa de ser sobre resistência e passa a ser sobre retomada. E eu estava pronta. Existe um momento em que a história não precisa mais de suspense. Ela precisa de verdade. E aquele era o momento. Não havia mais espaço para espera, para cálculo silencioso ou para fingimento. Tudo o que precisava ser preparado já estava pronto. Tudo o que precisava ser protegido já estava protegido. O que vinha agora não era reação. Era consequência. Eu senti isso no corpo antes de sentir na cabeça. Um tipo de calma estranha, quase pesada, como o ar antes de uma tempestade que não destrói, mas limpa. Eu não estava nervosa. Eu não estava com medo. Eu estava decidida. E decisão verdadeira não treme. O confronto final não aconteceu como nos filmes. Não houve gritaria desenfreada. Não houve cena exagerada. Houve algo muito mais forte, a queda lenta de quem percebe que perdeu tudo sem perceber quando. Eu já não precisava provar nada. Eu não precisava convencer. Eu não precisava explicar. Eu precisava apenas sustentar o que eu tinha feito. E eu sustentei. O controle que antes me esmagava agora não me alcançava mais. Cada tentativa dele de recuperar o terreno perdido batia em algo sólido. Não em resistência emocional, mas em realidade. E realidade não negocia. Houve um instante em que eu percebi claramente a mudança de posição. Não foi quando ele percebeu. Foi quando eu percebi que não sentia mais culpa. A culpa é o último laço que prende quem foi usado. Quando ela se rompe, o outro perde o acesso. Eu já não sentia obrigação. Já não sentia pena. Já não sentia medo de abandono. Tudo isso tinha ficado para trás junto com a versão de mim que aceitava menos do que merecia. O que veio depois foi o que sempre vem quando o poder muda de mãos. Confusão do lado de lá. Tentativas desesperadas. Reações desorganizadas. Nada disso me abalou. Porque eu já não estava mais ali emocionalmente. Eu estava inteira. Cada documento que eu tinha guardado, cada passo que eu tinha dado em silêncio, agora fazia sentido. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que só revela a imagem final quando está completo. Eu não precisei levantar a voz. Não precisei ameaçar. Não precisei implorar por respeito. O respeito voltou quando o limite foi imposto. Houve um momento em que eu olhei para aquela situação e percebi algo quase doloroso de admitir. Não havia mais vínculo ali. O que existia antes tinha sido corroído lentamente por abuso, controle e desumanização. E aceitar isso foi libertador. Porque a gente só se liberta de verdade quando para de tentar salvar quem nunca quis mudar. Eu retomei o que era meu. Não apenas o dinheiro. Não apenas o controle das decisões. Eu retomei algo muito mais importante. A autoridade sobre a minha própria vida. A casa voltou a ser casa. Não território de vigilância. Não espaço de tensão constante. Um lugar onde eu podia respirar sem medir palavras, onde eu podia andar sem sentir olhos calculando cada passo. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio bom. Um silêncio de paz. Um silêncio escolhido. Eu dormi naquela noite como não dormia havia meses. Não foi um sono pesado de exaustão. Foi um sono limpo. Sem medo. Sem sobressalto. Sem a sensação de que algo poderia acontecer a qualquer momento. Quando acordei, o dia parecia diferente. Não mais fácil, mas possível. E isso já era tudo. Eu caminhei pela casa com outro corpo. Outro olhar. Outro peso nos ombros. O peso que antes me curvava agora tinha sido retirado. E no lugar dele havia espaço. Espaço para escolhas. Eu entendi, finalmente, algo que demorei anos para aceitar. Amor não exige que você se anule. Relação nenhuma justifica que você desapareça. Sangue não dá direito a abuso. E maternidade não é sinônimo de sacrifício eterno.
Essas ideias foram plantadas em mim durante décadas. Repetidas. Naturalizadas. Normalizadas. E foi preciso chegar ao limite para enxergar o quanto elas eram falsas. Eu não falhei. Eu fui usada. E reconhecer isso não me diminuiu. Me libertou. Com o passar do tempo, eu comecei a reconstruir pequenas coisas. Não por pressa, mas por prazer. Escolhas simples. Rotinas minhas. Decisões que não precisavam ser explicadas ou aprovadas. Cada pequena escolha era um ato de retomada. Eu não precisava mais pedir. Eu não precisava mais justificar. Eu não precisava mais me esconder. A vida não virou um conto de fadas. Não virou fácil. Mas virou minha. E isso muda tudo. Eu passei a observar outras mulheres com mais atenção. Nos mercados. Nas filas. Nos ônibus. Quantas carregam nos olhos o mesmo cansaço que eu carregava? Quantas vivem sob controle disfarçado de cuidado? Quantas acreditam que não têm saída porque ninguém nunca disse que elas tinham? Essa história não é só minha. Ela se repete todos os dias em casas silenciosas, em famílias que parecem normais por fora, mas são prisões por dentro. Por isso eu falo. Não para expor, mas para alertar. Se você está ouvindo isso agora e sente um aperto estranho no peito, não ignore. O corpo reconhece a verdade antes da mente. E ficar até aqui não foi por acaso. No Afonso Story, cada relato existe porque alguém precisa ouvir o que não teve coragem de dizer. Sair agora é voltar para o silêncio. Ficar é escolher consciência. Eu segui em frente. Não com ódio. Não com desejo de vingança. Mas com dignidade. A dignidade que ninguém pode tirar quando você decide não entregá-la mais. Hoje, quando olho para trás, não sinto vergonha da mulher que fui. Sinto compaixão. Ela fez o melhor que podia com o que sabia. Mas também sinto orgulho da mulher que me tornei. Porque ela não desistiu. Ela não se apagou. Ela reagiu. A maior vitória não foi recuperar o que foi tirado. Foi recuperar quem eu era antes de ser quebrada. E isso ninguém mais toca. Se essa história falou com você, se em algum momento você se viu aqui, não ignore. Compartilhe. Comente. Diga de onde você está ouvindo. Porque quando uma mulher fala, outra acorda. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal Afonso Story. Não por mim. Por você. Porque perder essas histórias é perder alertas que podem mudar destinos. E você merece mais do que sobreviver. Você merece viver. Aqui termina a minha história. Mas talvez seja aqui que a sua comece.